Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada inclusive um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade e obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, faça lá a sua inscrição, curta, compartilhe esse conteúdo para ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Também convidar você a nos seguir no Instagram, no Facebook e no Spotify. Agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento e execução, prestação de contas e também em capacitação. Vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou um homem branco de 50 anos, cabelo loiro curto, barba curta, mais ou menos grisalha, e hoje estou vestindo um casaco de moletom cinza e com as mangas pretas. E eu tenho prazer de receber aqui os representantes do grupo escoteiro Kurt Ehring, o Maicon Hort, que está presidente do grupo, e também o Celito Didoné, que é o diretor administrativo. O Grupo Escoteiro Kurt Ehring, que foi fundado em 1983 por funcionários da Companhia Ehring e pessoas da comunidade, e se localiza no bairro da Velha, e o resto eu vou deixar para eles contarem aqui para nós. Sejam muito bem-vindos, Maicon e Celito, para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Loriberto. É um prazer estar aqui com todos, a divulgar o nosso grupo escoteiro, mostrar para quem somos realmente, primeiramente fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, uso barba, também grisalha, tenho 47 anos. Meu nome é Michael Hort, tenho uma família linda, maravilhosa, com a esposa Andréia Mazzucchini Hort e o Vinícius Hort, que é meu filho. Legal. Meu nome é Celito Didoné. Hoje eu sou diretor administrativo no grupo escoteiro Kurt Ehring. Sou um homem branco, cabelos também brancos, grisalhos, sem barba, os óculos, e estou vestindo o uniforme do grupo escoteiro Kurt Ehring, com o nosso uniforme de escoteiro e um lenço amarelo com listas brancas e azul. Eu sou diretor administrativo, como eu enfatizei antes. Eu tenho uma família que é a Sônia, minha esposa, 2 filhos, o Fábio e a Mariana. Hoje eles estão longe, trabalhando fora, não moram mais na cidade, e eles também foram criados dentro do grupo escoteiro Kurt Ehring. Legal. Essa história do lenço a gente vamos explorar depois, né? Porque do amarelo, né? Sim, deve ter um significado também. Com certeza. Então, como é que surgiu e por que surgiu o grupo escoteiro? Vamos entender um pouquinho da história do surgimento aí desse movimento do Kurt Ehring, no caso. Então, o grupo Kurt Ehring surgiu realmente com o propósito de atender as famílias do bairro, mas propriamente usando os funcionários da Companhia Ehring na época, como chefes também, como idealizadores do movimento lá dentro, e trazendo eles próximos à comunidade, trazendo os filhos deles para dentro do movimento. A nossa sede inicial foi lá na companhia, na AD Ehring, situada, e por esse motivo nós temos o nome Kurt Ehring também, por esse motivo, para homenagear até o nosso patrono, no caso. Ele surgiu dentro hoje seria bairro Água Verde, dentro da Associação Desportiva Ehring. Ficou lá, foi fundado em 1983 e ficou até 1998,
dentro da Associação Desportiva Hering. Depois houve uma separação ali, eles procuraram um outro local e fica hoje então no bairro da Velha, hoje é Velha Central, na rua, umas transversal da rua Divinópolis, para quem quiser conhecer melhor lá, só acessa pela rua Alfredo Morsch e rua Curtis Paraião, ao final da rua, número 310, na área verde do loteamento Morsch. Então surgiu, como o Michael frisou ali, com um movimento de dentro dos funcionários da companhia Hering, que junto à associação dos funcionários quiseram fazer mais um grupo escoteiro na cidade, né? Porque carecia muito, né, na época acho que se tinha só 3, né? E hoje já se tem mais, mas isso supriu uma necessidade que se tinha na época para as crianças, né, se divertirem e fazerem tudo aquilo que o grupo escoteiro propõe, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Legal. E assim, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas dentro desses que criaram o grupo, tinha alguém já com experiência no escotismo, não? Sim, tinha. Nós temos o senhor Nilton Correia, que é um dos fundadores. Ele era já da regional, né, que chamavam distrito, né? Ele já tinha um conhecimento e também até por apadrinhamento. A gente sempre surge, os grupos escoteiros surgem por alguns apadrinhamentos, né? Então nós fomos, de certa forma, pelo que eu sei da história, apadrinhado pelo grupo escoteiro Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul foi os chefes da época, o seu Nilton e outros chefes, eles deram o primeiro passo. Elas vão abrir um grupo escoteiro aqui nesse local que é interessante, nesse clube, né? E eu acho que foi daí que surgiu a ideia de incentivar mais um grupo escoteiro. Bacana. De Blumenau, no caso. Legal. Bacana. E quantos membros tem hoje no grupo? Hoje nós estamos beirando 110 membros, né? 110. Talvez ao final do ano nós chegamos um pouco mais, né? Mas é a nossa média, né? 110, 120, um pouco cai para 100. Durante a pandemia nós nos mantivemos, né, nos 100 membros. Essa era uma 110, pergunta. Saber como é que foi esse período aí. Olha, foi um período bem difícil realmente, né? Um período que afastou até mesmo as pessoas. Nós temos um propósito dentro do movimento escoteiro. Vida ao ar livre, trabalho ao ar livre mesmo, né? Mas nesse período ali a gente teve que ficar em casa para nos cuidar e nós não podíamos deixar apagar o fogo do escotismo. Para isso nós saímos do ar livre para a internet, onde é um grande concorrente nosso, né? A internet, jogos, tudo são concorrentes do movimento escoteiro. Nós queremos trazer essa vida ao ar livre para todos. E nós fizemos justamente o contrário. Nós entramos na vida da internet. Lá nós conseguimos manter o nosso padrão de atividade, porém num formato totalmente diferente. Foi um formato novo, né? Que no final assim foi muito difícil, porque até mesmo não tínhamos mais o que fazer para trazer mais os jovens para a gente. A gente estava vendo que a gente estava perdendo os jovens. Foi quando começamos de volta com os nossos presenciais, né, que conseguimos criar a chama de volta, acender aquela chama forte. Com isso, tivemos várias perdas, né, entre chefes, né, líderes que estavam lá dentro, jovens também que se desinteressaram justamente por ver outras possibilidades, né? E foi assim, foi um período bem complicado mesmo, para todos, tá? Acho que qualquer ramo, qualquer coisa que passou pela pandemia sabe a dificuldade que houve, né, para cada um, no caso. E o jovem precisa ter novidade, né? Se não tiver algo que atraia, é verdade. Ele pula, né? É verdade. É que a concorrência hoje é muito grande, né? Na internet, né? Com vídeos, com jogos, além disso, eles tinham as próprias aulas também online. E aí você, para também adendar mais aquela atividade que é o grupo escoteiro, ficava muito difícil. Era muito, muito desafiante, né?
atividade online. Mas nós passamos por essa fase, depois começamos a ter a oportunidade de fazer presencial e o pessoal voltou de novo. Os que permaneceram estão ali, alguns desistiram, mas com isso eles vão convidando amiguinhos e amigos, colegas e nós continuamos crescendo. É verdade, até mesmo pegando o gancho do Celito ali, quando a gente voltou no presencial realmente, ali parece que a gente estava começando tudo de novo, aprender tudo de novo, né, Celito? Exatamente. Foi uma coisa assim bem diferente e atípica para nós, porque as coisas práticas que a gente fazia naturalmente foram perdendo o sentido e esquecendo, entende? Coisas fáceis, mas com o tempo a gente foi retomando todas as práticas certas, tudo certinho. E foi um período bem complicado para a gente. Acredito. Essa fala é interessante, começar do zero praticamente, né? Exato. Porque, querendo ou não, foi uma parada, né? Foi uma pausa, mesmo que você oferecia alguma coisa para eles, mas essa vivência do conectar-se, né? De estar conectado, mas fisicamente, vamos dizer assim, presencialmente, isso de fato outras organizações que a gente já conversou aqui tiveram assim a mesma situação, que atendem crianças principalmente, né? Essa desconexão física por conta da pandemia assim deixou todo mundo meio assim sem saber agora e agora o que nós vamos fazer, né? E imagino que para quem voltou deve ter sido também um momento de muita alegria, assim, né? Ansiedade, enfim, todos ansiosos, né? Todos. E como é que foi assim esse retorno, assim, né? Vocês conseguiram logo já iniciar todas as atividades ou ainda algumas restrições que estavam ali impostas, né? A gente, como a gente tem um escritório regional, um escritório nacional, a nível nacional, onde eles lançam diretrizes e atividades. Essas diretrizes, eles determinam várias questões, questão presencial ou não presencial, então o tempo, as recomendações, né, que eles passavam para a gente. Então foram voltando aos pouquinhos, né. Ao final do ano passado, até mesmo que já tinha passado um bom período da pandemia, já tinha um grupo que não tinha retornado ainda, né? Grupo ainda que não conseguiu levantar. Aqui em Blumenau nós fomos o segundo ou um dos primeiros grupos que voltou a atividades normais, né? Não tão normal, com restrição de horário, distância, como todo protocolo que tinha na época, né? Mas assim, e com poucas pessoas, poucos membros ativos ali naquele momento, porque assim mesmo tinham receio de contaminação, tinham receio dos pais, principalmente os pais, né? Principalmente os pais, né? Então devagarzinho foi evoluindo, aí bem essa palavra, evoluindo cada dia um pouquinho, tá? Até que voltamos na ativa praticamente no começo desse ano, né? Com mais força no caso, e agora nós estamos indo nesse ritmo e mantendo o ritmo. Bacana. A sede lá, ela é própria agora ou é um comodato? Assim, É um comodato. É um comodato da Prefeitura de Blumenau, que o terreno é da Prefeitura de Blumenau. E ele é um comodato por um tempo determinado. E com certeza isso para nós é importante, né? Que é uma sede boa, assim, uma área de 18 mil metros quadrados, né? Certo? 18 mil, né? Metros quadrados. 1,8 hectare. E para nós é importante porque é um local fixo, né? Embora meio escondido, porque às vezes as pessoas se perguntam, nem sabia que tinha um grupo escoteiro aqui na Velha Central, porque a gente não tem placa, não tem... Já usamos em alguma época alguma placa de identificação na rua, mas o importante é hoje a rede social, o Google, né? Hoje você fala, daqui a pouco você já está lá, né? Sim, o pessoal te guia, a internet te guia e você se localiza facilmente, né? Mas a sede a construção, nós temos feito algumas obras, né? De ampliação, tendo em vista a melhoria, porque nós tínhamos algumas benfeitorias assim de madeira, de pinos,
que acabaram se enchendo de cupim, e não tinha outra maneira senão retirar aquilo e colocar uma outra estrutura, né? Cupim, Blumenau, isso não existe, né? Especialmente nos eucaliptos, né? E graças a Deus a gente conseguiu, através de recursos próprios, né, de eventos, trocar a cobertura, né, e melhorar também a sala dos jovens. Isso está bem firme lá, e pretendemos oportunamente melhorar outras infraestruturas, como o campo, melhorar o gramado, e para isso a gente está fazendo algumas alianças, programando alguns eventos, né, algum chamamento capital, mas isso aí a gente vai vendo conforme o tempo, né? Exatamente. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Na estrutura física, vocês têm lá uma cozinha, provavelmente? Na estrutura física, se me permite, Celito, nós temos uma edificação com 140 metros quadrados cada piso, né? São 2 pisos. No piso superior são os cantos, onde são... A cada sessão, nós estamos em 4 sessões, sendo uma 5ª sessão que soma com a primeira, que é o Ramo Lobo, tem 2 sessões. Uma sessão escoteira, uma sessão sênior e uma pioneira. Cada um tem sua sala, né, onde eles guardam seus materiais, uma sala confortável, grande, onde guardam seus materiais, fazem suas reuniões, seus adestramentos lá dentro, às vezes, né. Embaixo nós temos um pequeno auditório, né, uma cozinha, uma secretaria, uma lojinha, que é onde vende distintivos, artigos para escotismo, no caso. Temos 2 banheiros grandes, né, uma área coberta, 3 áreas cobertas, né, Celito? Uma em cima, uma na frente e outra atrás, né? Totalizando daria uns 200 metros quadrados, mais ou menos, de área coberta, bem grande. Nós temos um campo de 30 por 40, uma coisa assim, né? Com bastante espaço para fazer as atividades. Só que carece de um cuidado muito grande aquele gramado. É um desejo do grupo Gurtjering, realmente um desejo muito antigo, fazer uma drenagem, fazer um cuidado daquele campo, botar uma grama boa para as atividades, e proporcionar aos jovens um momento especial lá. Eles gostam de ficar ao ar livre, lá no campo. Então nós corremos atrás desses itens aí, é muito importante. Depois a gente faz uma chamada aí também para quem nos ouve aí se sentir chamado e tocado para contribuir também, né? Vamos entrar fazer esse serviço depois também, né? Ainda sobre a estrutura, agora tu falastes ali das sessões, né? Como é que elas são assim definidas, né? Quem vai para qual? Isso existe um processo, X tempo pode avançar? Como é que funciona? Os jovens são admitidos por idade, né? Então, para você iniciar no grupo escoteiro, você tem que ter no mínimo 6 anos e meio. E de 6 anos e meio a 10, nós chamamos de lobinho. É o jovem até 10 anos. E de 11 então, até 15, até 14, 15 incompleto, é o escoteiro. E cada jovem, cada etapa, cada idade, né, tem seu fundo de cena. E de 15 a 17 é o sênior. De 18 completo até 21 é o pioneiro, né? Cada idade tem o seu fundo de cena, né? O jovem até 10 anos, nosso ensinamento é com base no livro da Jungle, através do fundo de cena que é o Mowgli, o Menino Lobo, né? Já de 11, que é o escoteiro, até 15 anos é o escoteiro, né? Que é o jovem mais assim de jornada, de aventura, e o sênior, que é de 15 a 17, que também é bastante aventura e desafio, né? E o pioneiro já é um jovem formado, digamos assim, é o jovem que nós temos lá já para fazer o seu projeto de vida, escolher a sua profissão, servir, né?
servir a comunidade, as outras organizações. Nosso ênfase é nesse sentido. Mas o programa escoteiro trabalha dessa forma, sabe? É por idade. Então tem o lobo, lobinho, que nós chamamos de alcateia, que é a reunião de lobos. Depois tem a tropa escoteira, depois tem a tropa sênior, aí tem o clã de pioneiros. Não sei se pode complementar. É isso mesmo. O contexto geral dentro de um grupo escoteiro é bem isso aí. São as sessões, são divididas por essa ideia, né? Falando um pouco do ramo lobo, onde eu fiz parte por muito tempo, a entrada do escoteiro, né? Por muito tempo eu fui aquelá, que também faz parte, como fundo de cena, os chefes terem os seus personagens, também. Como Mowgli foi o menino lobo, Bagheera é uma chefe, o Balu, que é o urso, é um chefe. Então eles reconhecem o chefe por personagens da história. Então a criança, ela tem o seu lado lúdico e vê esses personagens lá como amigos. Então nós somos amigos e assim nós conseguimos aplicar um programa de atividades, um programa pessoal deles, uma progressão pessoal deles, onde eles vão evoluindo com o tempo. Essa progressão pessoal, né, eles conquistam etapas, nessas etapas até chegar a um nível máximo, que é um nível no ramo lobinho, que é o Cruzeiro do Sul. Esse é o distintivo máximo. Depois de ter passado todas as etapas dele, chegou ao Cruzeiro do Sul, completou o seu ciclo dentro do ramo lobo. E isso normalmente acontece já lá quando ele alcança a idade, mais ou menos? Não. Nem sempre. Nem todos conseguem, né? Porque são mas pode acontecer antes, não? Pode acontecer antes. Pode acontecer antes. Mas ele não progride para outra, ele tem que permanecer na idade. Mas chegando à idade, ele é obrigado a progredir. Na idade sim, mas se alcançou... O distintivo não, ele continua ali. Aí continua ali. Aí ele tem outra missão. Ok. Ele tem outra missão, ele tem que trazer os outros lobos, incentivar os outros lobos a conquistarem o distintivo máximo da também. mesma forma. Então, assim, no ramo escoteiro também tem a Lis de Ouro, que é as progressões do escoteiro, e assim também tem o Escoteiro da Pátria, né? E o Insigne BP, que seriam os dois outros ramos, né? Mas é um caminho longo dentro do movimento escoteiro, das sessões, para cada jovem, até mesmo para os chefes que têm suas progressões pessoais a fazerem também, e os estudos que nós temos, né? Simplesmente não seria somente chegar lá e aplicar, mas tem que saber o que você está fazendo, direcionar o jovem a um caminho correto, né? Fazer ele entender que ele está ali por um propósito, né? E assim a gente conquista realmente a evolução deles, né? Bom, vocês começaram como lobinho, não? Eu sim. Minha primeira promessa foi lá em 86, no grupo escoteiro lá do Garcia, que é o TVZ, né? Em 86 eu fui até 92, 93, se eu não me engano. Passei pelo lobinho, um pouquinho de lobinho, fui um pouquinho escoteiro, durante o período todo do escoteiro, e entrei no sênior. Então, minha vivência lá de trás, realmente, como escotista. Jovem escoteiro. Porque, digamos, hoje vocês são chefes, é isso? Sim. Essa você alcança lá a idade do pioneiro, e depois o jovem ali ele vai decidir se ele quer continuar ou não. Exatamente. Ele pode optar para ser chefe, ou ser até administrativo, ou dirigente, que nós chamamos de dirigente, né? Chefia ou dirigente. Ou se desliga do grupo. Ou se desliga. Alguns se desligam antes. Mas tudo, assim, é uma opção que ele vai ter para frente. Tá. Bacana. Muitos que gostam mesmo do movimento, tem aquilo bem inserido na alma, eles vão continuar, eles vão dar um jeito, eles vão ser retreinados, né? Fazer estágios de chefia já, né? Muitos grupos escoteiros aproveitam bem os seus jovens, né? Sendo chefes. Nosso caso, temos também chefes assim que já oriundos da nossa própria formação. Um bom chefe realmente é aquele que conhece toda a vivência, né? Embora isso também se aprende, né?
Mas o nosso programa é bem amplo nesse sentido. Considerando que o grupo vai para 40 anos já, então já tem gente desde o começo, né? O importante é formalizar ali que o nosso intuito é realmente diversificar. O jovem, ele se sente atraído pela diversificação do programa. Então tu tem a teoria e tem a prática. E o escotismo se caracteriza pela ação. A gente, por isso que online realmente fica difícil de ter ação, né? Exatamente. E na rua, no campo, ali no mapa, prédio. Você tem ação. Então isso que segura o jovem. Se a gente consegue dar uma boa ação, né? Até porque a nossa é uma forma de educação que nós estamos dando para o jovem. O grupo escoteiro, os escoteiros, eles proporcionam uma educação não formal. Nós somos caracterizados como uma educação não formal. Ela não é aquela educação formal, porque esse é o papel da escola, né? E o grupo escoteiro complementa essa educação, dando oportunidade, né, para as crianças se divertirem e aprenderem com divertimento. Tem coisa mais boa que isso? É verdade. Até mesmo esse final de semana que passou, tive a oportunidade de participar e foi maravilhoso, né? Tivemos uma competição chamada Eco Challenge aqui em Blumenau. Ela já está na 23ª edição, né? Ela é feita com jovens do ramo sênior, né? E é uma competição que começou na sexta-feira, reuniu 17 patrulhas de, se eu não me engano, 10 grupos diferentes. A patrulha é importante frisar que é uma equipe. É uma equipe, exato. É uma das coisas que a gente defende, trabalha no movimento escoteiro, eu trabalho por equipe. Trabalho por equipe. Né? Associação e cooperação. Exatamente. E nessa competição que houve, normalmente a gente não faz competição, mas é uma competição de aventura, né? E cada patrulha, cada grupo escoteiro com as suas patrulhas ali, o Kurt Ehring participou com uma patrulha de 4 integrantes. Ali realmente mostra o trabalho em equipe realmente que eles têm. Começamos na sexta-feira em Indaial, no centro de Indaial, às 10 horas da noite, sendo que a largada foi na igreja, lá em cima na Polaquia, não sei, chamado, né? Lá em Indaial mesmo. De lá foi feita a largada da competição. Então as 17 patrulhas saíram com bússola à mão, uma carta topográfica, com os direcionamentos onde eles tinham que ir, né? E os desafios deles. O primeiro desafio foi uma jornada a pé. Então eles fizeram quase 12K de jornada, se guiando sozinhos, até chegar a um local de acampamento. No outro dia, começou uma nova etapa. Um rapel, um boia cross, depois mais um pedal, depois outro pedal que parou dentro do nosso grupo escoteiro, onde eles pararam para descansar à noite, para tocar outra atividade no outro dia. Nosso grupo escoteiro, graças a Deus, é bem privilegiado por ter um espaço enorme, então conseguimos abrigar todos os membros, todos os competidores e a equipe de apoio também, né? Foi maravilhoso receber todo mundo lá, né? E depois o último foi a chegada no grupo escoteiro Leões, também aqui em Blumenau, né? Que foi revelado a pontuação e os ganhadores da atividade. Muito legal. Mas é organizado por quem? Pela regional daí? Não, é uma atividade aqui do município. Esses 10... Não, 10 ou 17? 17 patrulhas. Todas aqui, só Blumenau? Não tinha de outros. São convidados de Araranguá, Joinville, Jaraguá do Sul, né? Da nossa região aqui, foram todos os grupos também, mas assim, tem convidados de fora. Ele é organizado pelo Grupo Escoteiro Leões, essa atividade, né? Mas envolve todos os grupos aqui, os seus integrantes. Muito legal. O importante é frisar, num caso desse, essa interação que há entre os jovens, né? Você conhece, se relaciona com jovens de outras cidades, de outros grupos, né? De todo tipo de formação, né? De outras localidades, né? E isso para eles é uma maravilha, né? O escotismo ele propicia essa
troca de informações, né, com pessoas mais distantes. E os nossos acampamentos, às vezes são distritais, envolve o nosso grupo aqui do distrito do Vale, né, ou às vezes são estaduais, que é bem grande, né, e às vezes são nacionais. Daí você tem elos, que nós chamamos de acampamento, né, maior, nacional, e até internacionais, porque e aí você acaba indo lá para Japão, para Coreia, para Chile, né? Estados Unidos. O último caso. Isso que propicia daí o quê? Ao jovem se desenvolver bastante nessa relação de viajar, de querer conhecer o mundo. Então você está criando um cidadão para o mundo, com capacidade, e isso através de das coisas que o grupo escoteiro, que o escotismo mostra, que é a autonomia, né? As crianças, né? Os jovens já vão adquirindo aquela autonomia para tocar seus projetos de vida e dá bastante segurança para fazerem, né, as coisas que eles desejariam fazer, né, na sua profissão, nas suas escolhas, né, que vão ter para frente. É uma integração face a face, né? Não Fácil. É só... Exatamente. Que assim, né, hoje eu consigo falar com qualquer pessoa do mundo em questão de, né, mas não é essa coisa de novo, né, tá junto, tá presente, tá, isso carece, né? Um acampamento, digamos assim, um compartilhamento de alimentação, fila, né, ordem, leva a isso, né, você está passando por outro. E o que identifica também entre eles é o lenço. Você sabe, esse lenço, essa, né, esse aqui é Brasil, esse aqui é Santa Catarina, tá ali tá aqui no casaco, né? E quando você faz uma atividade dessas maiores, né, você adquire um lenço comum. Você usa esse lenço e um lenço que identifica daí a atividade. Em toda atividade você adquire um outro lenço, que é o lenço da atividade, né? Do acampamento. E também isso deixa todo mundo igual, embora tenha lenço diferente. Exatamente. A identificação. Daí, né? A identificação. Identidade. Todo mundo tem sua identidade, mas também todo mundo compartilha do mesmo propósito final ali. E os pais? Largam fácil assim os filhos para essas atividades, ou existe um convencimento aí também? Não, assim, começa desde cedo, né? Desde cedo, 6 anos ali, desde pequenininhos, 7 anos, estão lá juntos. A gente tem realmente uma responsabilidade muito grande com os filhos quando a gente está com eles, assim, em acampamentos, tudo. Então existe um planejamento muito grande, com muita antecedência, né? Fichas de segurança para ser preenchidas, visitação ao local que vai ser feito um acampamento. Então é um cuidado muito grande mesmo. Envolve muitas pessoas. Até mesmo uma atividade no Parque Ramiro Hidegger, que está ali, tão pertinho da gente, a gente tem essas precauções para fazer acontecer, fazer a coisa certa. Autorizações são emitidas, né, para os pais assinadas, trazer por assinados, escrito, às vezes. Escritos, exatamente. Tá? Mas a gente é muito grato e posso dizer assim, muito feliz em saber que temos os pais do nosso grupo, tá, que confiam na gente, que depositam essa confiança, né, extrema para a gente, e com certeza não vamos decepcionar nunca esses pais. É um voto de confiança que eles entregam para nós, aquele diamante deles, e a gente cuida deles como se fosse nosso também. Vai lapidando. E cada vez mais bonitos eles vão ficando. A gente tem no escotismo, a gente fala sempre, né? Pra tudo correr bem, a gente tem que afiar bem o nosso machado. O nosso machado bem afiadinho, ele corta certeiro, ele vai fazer tudo certinho. Se a gente poder fazer sempre dentro das nossas regras, dentro dos nossos objetivos, a coisa vai sair sempre perfeita. E realmente é isso que acontece dentro do nosso grupo. E a segurança sempre em primeiro lugar, né? Porque quando tem uma atividade grande de desafio, de aventura, a gente avisa polícia militar, ofícios, bombeiros, ofícios, todos os
os órgãos de segurança ficam avisados, né, para que tenham ciência, né, Caso ou até uma orientação, né, ou faz, e a gente no grupo escoteiro a gente já começa com muitas atividades que são úteis na vida, como primeiro socorro, questão de saúde, né, coisas que vão ser úteis ali para a criança e para o jovem mais tarde, né, ou numa eventualidade, né, até em casa, até na escola, ou até na rua, né, também, fora as outras coisas de tipo respeito e tudo baseado na lei e na promessa escoteira, né? Que são os nossos primeiros princípios, né? Que são a promessa escoteira e a lei escoteira. São 10 leis lá que são as bastante utilizadas. Os 10 artigos, assim, que, por exemplo, há pouco tempo atrás era usado o primeiro artigo da lei escoteira. O escoteiro tem uma só palavra: sua honra vale mais que a sua própria vida. Ele teve uma pequena mudança, mas continua com o mesmo sentido. Então, assim por diante, os outros artigos são bem fortes, então marcantes, né? E a promessa escoteira é baseada em 3 pilares, né? O poder para com Deus, minha pátria e com o próximo. Então, a gente tem isso aí como para sempre, né? É que tem que honrar aquilo ali, né? Seguir aquilo ali e dar o exemplo, né? Porque muita coisa ali é pelo exemplo. E o exemplo é justamente do mais velho. E o mais velho é o chefe. O que é o escotismo em si? Ele é aquela reunião que às vezes tu tem em família e que hoje, às vezes, eu vejo que, não sei como é que são as famílias hoje, mas eu acho que torna-se muito difícil você ter uma reunião de família em que, hoje até é difícil, a gente sabe por uma questão. Todo mundo está aqui no celular. Quando que uma criança vai observar o que o tio está fazendo, o que a tia está fazendo, o que a avó está fazendo? Hoje está muito difícil essa parte de interação com a família, né? Mas no escoteiro você está lá, você é obrigado, você está lá, você larga seu celular e vamos para a atividade de ação, né? Então fica mais fácil assim você aprender com o mais velho. Vai aprender com o chefe, como como fazer uma amarra, como cortar um bambu, uma ponta, né? Moldar alguma coisa, com atividades também, inclusive domésticas. Os meninos e as meninas, né, vão fazer trabalhos manuais, vão fazer cozinhar. Aprendem esse tipo de coisa. Até para eles são importantes, porque eles vão adquirindo especialidades. Que é aquilo que o Maico falou antes, né, de conseguir distintivos, veio das atividades que eles fizeram antes. Eu para conseguir um distintivo tal, eu tenho que ter tantas atividades, níveis, e adquirir dentro de cada atividade, eu vou ter níveis de atividade, e aí eles vão se especializando. Então o jovem começa a se especializar desde pequeno. Mais tarde tu diz assim, eu sou formado tal, eu fiz uma especialização tal, mas ele já no escotismo ele já começa a se especializar desde pequeno, desde 7 anos, 8 anos, pensando sempre em conseguir o melhor, né, para conseguir tal distintivo. Esse é o incentivo. É muito incentivo que é dado para eles terem o seu próprio desenvolvimento. Até esse final de semana, a tropa escoteira, a tropa sênior saiu para campo para atividade, mas a tropa escoteira ela ficou dentro da nossa sede em atividades lá dentro, né? E fizeram uma atividade Masterchef, mais de comida mateira. Então eles botaram a mão na massa mesmo, né, para fazer a comida, e fizeram sua fogueira, fizeram seu pão a caçador, né, e tudo perfeito. As patrulhas se desenvolveram bem entre elas, trabalharam bem, né, e foi um evento muito maravilhoso. Depois à noite o pessoal que estava vindo comeu dessa comida, não? Não chegou. Não deu, não sobrou. Exatamente. Outra sessão que estava fora também, a sessão do Lobinho, né? Eles estavam numa noite de pijama dentro de um CEIG, eu acho que é uma creche que eles tinham, né? Eles tinham localizado, feito lá dentro. Maravilhoso também, um evento bem participativo com os pais, né? Aí, como eles são menorzinhos, a gente busca os pais junto para estar presente. Nem sempre todos os pais estão presentes, mas assim, aqueles que podem estar presentes para dar um apoio,
enquanto que os chefes estão aplicando alguma atividade, eles estão fazendo a comida, estão preparando tudo, e eles já estão vendo como é que funciona também, que de repente ganha o gosto. Estão aprendendo também, né? Exatamente. Sempre aprendendo. A gente diz assim, que é o aprender fazendo, né? Sim, então sempre a gente está lá aprendendo, fazendo alguma coisa. Isso é bacana. Eu queria voltar 2 pontinhos antes ali, quando vocês falaram de a comunicação que é feita para os órgãos de segurança, né? Como é que é a relação com esses... É amistoso, eles são parceiros, polícia e... Sempre cordiais. Porque eu até imagino que muito policial, ele já foi algum dia, em algum momento, ele passou por algum grupo escoteiro, né? Muitos grupos escoteiros hoje são de agentes de segurança, né? São policiais ou militares, né? Eu conheço outros grupos escoteiros que têm essa ligação. Mas, independente disso, aquilo que a gente solicita, né? Eles ficam contentes que a gente está avisando, é necessário que a gente avise, que a gente pede ajuda, às vezes, né? Do Corpo de Bombeiros, né? E eles vêm ali com muitas vezes eles vêm fazer a visita, mostrar como é que é uma segurança. Isso tudo sem ônus, sem nada, é muito interessante para nós. É isso assim, que você está num acampamento, aplicando todas as atividades, de repente chega um carro da polícia parando na frente e perguntando: tá tudo bem aí? Nós sabemos que vocês estão aqui, viemos dar uma olhadinha para ver se está tudo ok. Isso é uma satisfação enorme. Porque nós já avisamos, né? Vamos ter um evento tal assim, ou um acampamento tal assim, eles vêm ali checar. Né? É importante para nós também ficar mais seguro, porque alguém está olhando por nós. Um apoio mesmo. Bacana. Bombeiro é aquela coisa, qual criança nunca sonhou em ser bombeiro, né? É importante, eles adoram fazer visita ao bombeiro, né? Sim. Subir no caminhão, quando há essa possibilidade, né? Eles gostam muito. E justamente a gente faz isso quando mais novinho ainda, né? Sim. É verdade. E daí, então, enche os olhos deles. Cada vez que a gente vai conversando mais aqui, eu venho passando as lembranças do que a gente fez com eles, assim, agora falando bombeiro, quantas vezes visitamos o bombeiro, fomos lá ver o Arcanjo, lá no hangar da Polícia Militar, quer dizer, do Corpo Bombeiro, fomos muito bem recebidos lá também, todos eles entraram dentro do helicóptero. Pensa, os pequenos amaram, entende? Fica isso gravado. Isso é história para semanas a fio aí. E sai a fotinho, né? Sai uma fotinho, às vezes divulga na rede ou guarda aquela fotinho na sua... Se o chefe, o adulto, já fica todo impressionado, imagina a criança, né? Então, maravilhoso. Quanto a eles, todos os órgãos de segurança, somos muito abençoados por ter eles. Que bacana. O que mais nós podemos falar aí de atividades que são desenvolvidas? Então, dentro do nosso grupo escoteiro, hoje nós estamos assim com alguns projetos andando, né, Celito? Uma delas é uma torre de aventura que a gente pretende logo em seguida fazer o acabamento dela. Ela está bem nos finalmente, né? E esse projeto ali é um projeto nosso, com mão de obra nossa. A gente pede ajuda para quem puder ajudar a gente tem que ter um apoio da comunidade, um apoio de empresas que podemos contar, botar a placa da empresa até mesmo lá para divulgação, né? É uma forma que a gente tem como buscar algum recurso, porque só vender pastel às vezes não chegamos até lá, que é difícil realmente. Mas essa torre de aventura que a gente está fazendo é uma torre para realmente estimular a atividade de aventura para eles ali dentro, com toda a segurança possível, né? É um projeto que aqui na nossa região não tem, então nós somos pioneiros nesse projeto de ter uma torre, e com isso a gente tenta agregar mais jovens para o nosso grupo. É isso que nós precisamos, tá? Trazer os jovens e mostrar para eles o que nós fizemos lá dentro. E nessa torre tem o quê? Tem escalada? Tem... É para ter não sei se pode falar, né? Pode. Até é bom, porque vai ter um paredão de escalada. A pretensão é essa, ter uma parte de arvorismo, né? Um rapel de 10 metros de altura, e também o projeto de fazer uma tirolesa
de uns, sei lá, 60, 70 metros de distância, né? Então, puramente para agradar e fazer desejo das nossas crianças lá dentro, né? E o bom é que vocês têm espaço, né? Temos. O espaço Tem para espaço. isso tem, né? Tem um espaço bom lá. E dentro disso também a intenção nossa melhorar o nosso campo, né? Só que ali é um investimento realmente maior. A gente até estava olhando, a gente acaba vendo, se surpreendendo às vezes com outras coisas, né? Às vezes até algumas árvores muito grandes perto que dificultam o nascimento da grama. Então, realmente, quando nós fizermos alguma coisa ali, vai ter que ser uma coisa bem feita, né? E bem grande, né? Porque fazer um campo de futebol com boa drenagem em Blumenau é complicado, né? É verdade. Quase não tem nada de umidade também. Não. Nem cupim, nem umidade, né? Porque tem que ser ensolarado, né? Tem que ter boas pedras embaixo, boa drenagem. Mas esse é o nosso próximo passo. Com certeza. Legal. E além da torre, quais são outros projetos aí que estão rodando? Ou atividades adicionais aqui? Atividades, sempre tem essas atividades que a gente quer levar o maior número possível de jovens para uma atividade tipo agora para os Lobos vai ter agora em novembro, né? É o ARL. ARL. É o acantonamento regional dos lobinhos, que na realidade virou um ADL, que é um acampamento distrital, porque eles não vão concentrar todos os lobinhos de Santa Catarina num local só, mas vão ser descentralizados, então vamos fazer por distritos, né? Esse é um acampamento muito esperado pelos lobinhos, né? Vem a maioria dos lobinhos do nosso município e de região, então eles se concentram e fazem atividades durante 2 dias num grande acampamento. E atividades lúdicas muito bonitas, bem legais, assim. Também tivemos agora o Eco, que eu comentei antes, né? Vamos ter também o AG Curte. Esse é um acampamento do nosso grupo escoteiro, é um acampamento da família do Curte Ehring. A gente considera nosso grupo uma grande família. Então, uma vez por ano a gente se reúne, depois de 2019 não houve, ou 2019 foi o último, e esse ano vai ser reaberto o novo AG Curte. É um acampamento geral do grupo escoteiro, né? Onde a gente para todos, a família toda. Então, pai, mãe, tio. Pai, mãe, quem quiser é muito bem-vindo, né, para o acampamento. Nesse acampamento a gente faz algumas ações, a gente faz muita comida, a gente se confraterniza, um negócio muito bacana, bem legal. E aí é definido um lugar ou é feito lá mesmo no espaço de vocês? Fora? A gente pretende fazer, sempre a gente faz fora, com um local que tenha alguma atração, uma piscina, né, um riacho para se banhar e assim por diante, né, sempre para ter alguma coisa a fazer, né? Mas temos outros projetos ainda ali, né, que temos que atuar, que é o JOTI, que são atividades, a própria União dos Escoteiros do Brasil tem uma atividade online. Voltando lá naquele ponto do online, nós já tínhamos todo ano, ali em outubro, o J e o JOTI, que J é rádio amador e JOTI é atividade na internet. E normalmente se faz atividade na internet com lusófona, né? Com tipo países de língua portuguesa, exatamente, com Angola, Moçambique, não sei o que, outros países ali. E para eles é importante, né? Você tá ali, é claro que você recebe as atividades na internet e aplica. Aí tu grava o vídeo, posta o vídeo, né? E vão interagindo, né? Às vezes ele se escolhe, né? O rádio amador também, fazer os contatos no rádio amador, quanto mais distante, né? Por isso que é chamado de Jamboree no ar. Jamboree no ar. J é Jamboree no ar e JOTI, Jamboree na internet. Entende? Então, foi criado inicialmente o J lá em 1950 e pouco. Que já era aquele contato, aquela ideia de contato internacional ou nacional com radioamadores, né? Aí, com a vinda da internet, aí virou o JOTI. E no JOTI nada mais é do que uma grande gincana. Uma gincana que você tem que... São lançadas os desafios, hora em hora, né? E os
jovens, os escoteiros ou lobinhos, eles saem a campo para fazer essas atividades, gravar, mostrar painéis ou fazer qualquer desse tipo de atividade. Uma atividade muito legal para a tropa sênior e escoteira, são 2 dias de atividades. E eles têm tempo para cumprir. Tem tempo para cumprir. Tudo cronometrado. A premiação é igual para todo mundo, é um belo distintivo da atividade, né, que vem diretamente da nossa nacional. Aí o bacana é o seguinte: quero aquele distintivo, eu tenho que participar. Tem que participar. Exato. E tem que ajudar. Senão, acho que essa é a sacada do negócio. Exatamente. Também, né? E participar, como a gente já falou, todo o trabalho em equipe. Se a equipe está trabalhando certinho, vai conseguir. E vai conseguir mesmo. Aí, quando se termina o JOTI, por exemplo, ele tem padrões. Padrão diamante, ouro, se eu não me engano, ou rubi, pedras, né? Vai por diamante, rubi e outra pedra que tem. Mas são... Normalmente nós tiramos o diamante. Vamos ver esse ano de novo aí, ver que a gente consegue. Né? Falando em diamante, padrão, nosso grupo, ele é um grupo que atende todas as necessidades do grupo do movimento escoteiro, né? Fomos conquistamos, né, um grupo padrão ouro. Então nós temos um padrão de excelência lá dentro, prestações de contas, né, atividades feitas, né, cumpridas. Então o grupo também é avaliado pela nacional para ter esse padrão, né. Esse ano ainda estamos trabalhando em cima para chegar até o padrão ouro também, né? Mas ano passado conquistamos o padrão ouro. E também tem um outro padrão conquistado dentro do estado, né? Exatamente, é o gralha azul. Exato, também conquistamos o gralha azul, né? Essas conquistas que a gente vai adquirindo com o tempo, nada mais é do que o trabalho de todos, o trabalho da equipe de todos dentro do grupo escoteiro. O Celito fez a merecer, sim, mas outros também fizeram, né? Todo mundo, a união do grupo escoteiro tem que existir, pois depende um do outro lá dentro, né? Então, somos abençoados também por essa chefia que nós temos, que todo mundo é bem prestativo, os voluntários são todos muito ativos, né? Precisamos mais, sempre. Então, todos os voluntários estão lá, estão aprendendo constantemente e os treinamentos vão acontecendo também, né? Todos os voluntários dentro do grupo escoteiro Curtiering, eles têm um padrão de conhecimento, né? Passam por progressões pessoais, né? Onde eles vão aprendendo dentro do seu ramo como aplicar suas atividades, né? Como fazer aquela cerimônia acontecer certinho, né? Tem tudo isso um padrão de treinamento ali. Bacana. Já aconteceu alguma situação que não foi tão bacana dentro do grupo, nesses anos todos de uma tristeza que ocorreu? Sempre pode acontecer quando você está trabalhando com adultos. O grande problema é o adulto, às vezes, né? Como você falou muito bem dos adultos, mas também acontece algumas cisões, né? Algumas separações. Mas isso é normal, né? No relacionamento, né? Eventualmente também vai acontecer, como você citou ali, uma atividade de aventura com os jovens. Você está numa jornada, numa caminhada, alguém torce o pé, né? Isso acontece. Ou um menino lá passou uma corda em cima do dedo, né? Acontece. Mas para isso nós temos na nossa inscrição que nós fazemos anualmente, né? Nós recebemos um seguro embutido. Então, para uma atividade, por um pequeno acidente, nós temos um seguro que cobre um medicamento, o primeiro atendimento, né? Então, sempre rezamos, né, para que ninguém se machuque. Uma das premissas que nós temos na oração do escoteiro é que ao final ninguém se machuque.
Se ninguém se machuca, tá tudo bem. Isso eu vou falando em atividade do jovem, né? E agora, com relação ao adulto, com relação ao comportamento do adulto, nós temos padrões que nós seguimos. Proteção infanto-juvenil, todos os adultos são treinados, né, para não molestar, saber o que está fazendo. São cursos que nós aplicamos, todo mundo tem que fazer. São assinados protocolos. A pessoa não pode ter, como é que chama lá? Ficha crime lá. Tem que estar limpa, sim. Ficha limpa, digamos assim, vamos falar mais simples, ficha limpa. Todos são investigados, assinam um termo lá. E eventualmente vai acontecer uma cisão, uma separação, uma não concordância. E aí nós temos uma comissão de ética, né? O nosso grupo, todos os grupos escoteiros, especialmente o nosso, nós temos lá um regimento interno que é seguido, um regimento interno. E nós temos um estatuto. E nós temos também comissões. Nós temos comissões de ética e disciplina. São pessoas adultas lá que são chamadas para uma reunião especial se tiver realmente um problema, um delito, alguma coisa assim, né? Que pode estar até acontecendo, né? Pode ter acontecido. Isso é resolvido junto com a diretoria, e mais a comissão de ética e disciplina. Por outro lado, também tem a parte econômica, que também tem um conselho deliberativo, que escolhe os projetos, onde é que nós vamos atuar junto com a diretoria. É sempre um apoio à diretoria, né? Se aconteceu assim, aconteceu, mas assim a gente sempre, né, como se diz assim, não passa o pano, mas passa o tempo, ou afasta a pessoa. Se acontece alguma coisa grave, a primeira coisa que acontece é muito claro aqui na nossa lei e na promessa. A primeira coisa é claro que é esgotado todos as competências, né, é expulsar a pessoa do movimento. E ninguém quer ser expulso do movimento escoteiro, porque você ficaria com a sua ficha muito suja e, obviamente, todos... Isso vale para todos daí, na verdade. Vale para todos. Se sai do Kurt Ehring, mas isso ele não vai conseguir entrar no outro. Exatamente. É bem mais complicado. Bem complicado. Mesmo que existe uma comunicação entre os outros grupos e mesmo... As referências, né? Essa referência daquele chefe que foi desligado ou que está se desligando para ir para outro grupo. Então, existe essa conversa entre grupos que a gente realmente é bem reto, bem certo o que a gente fala. A gente não omite nada, pelo contrário, a gente é bem transparente. Nós temos nosso portal de transparência, inclusive, né, Celito? Nosso site, né? Nosso site, né? E a gente não deixa as coisas acontecer, chegar nesse nível também. A gente conversa muito antes, a gente tenta orientar. A gente não quer punir, a gente quer realmente ensinar e dar o caminho certo, entende? Às vezes nós mesmos erramos, né, Celito? Ninguém é perfeito, né? Os erros acontecem, mas a gente tenta voltar e tenta ser mais assertivo para todos ali dentro. Claro que no escotismo a gente sabe que é errando que se aprende, às vezes em coisas mínimas que depois não vai fazer igual, vai fazer melhor. E temos também assembleias, uma vez por ano, uma assembleia ordinária, eventualmente uma extraordinária, às vezes até para resolver um assunto mais sério, né? E todos os balancetes, essa parte contábil, né, está sempre disponível, né, tanto para um associado como para, obviamente, primeiramente passando pela Conselho Fiscal, né, aprovado pela diretoria, depois vai para a Assembleia, essas contas são depois mostradas, né, para a comunidade ali. Bacana. Bom, eu perguntei antes das tristezas, porque assim, como vocês fazem atividade ao ar livre, está sujeito, né? Mas também vocês não vão colocar ninguém aí numa fria, né? Se bem que estava meio frio, de certo, para fazer o rafting aí, né? O Boia Cross, né? Até pensando nisso, pegando esse gancho ali do Boia Cross, como a gente pensa neles também, né? A proposta era fazer o Boia Cross às 7h30 da manhã. Num dia que a temperatura estava lá fora. Exatamente, estava muito frio. O que a gente fez? O que a organização do evento fez? Realmente eles adaptaram o percurso, fizeram um
um rapel primeiro, onde lá perto do meio-dia, que a temperatura já estava mais agradável, aí largaram o boia cross, certo? Numa adaptação para poder ficar mais confortável para o jovem. E fizeram, todos eles foram. Foi muito bom. Bacana. Antes você perguntou ali sobre os nossos lenços, né? Até o Isso. falou. Cada grupo escoteiro, ele tem seu próprio lenço, suas cores diferentes. E o que quer dizer isso? É a identidade do grupo, né? A identidade da nossa bandeira, as cores da nossa bandeira, né? Nós temos uma bandeira também, né? Uma bandeira, exatamente. A bandeira traz o nosso brasão junto com as nossas cores. Então, cada um que vê de longe, vê como é que é esse... lá o Courtiering, que já se identifica pelo lenço, né? Como os outros grupos também têm cores diferentes, então é essa nossa identificação. Eu saberia apenas dizer, isso é um escoteiro. De qual grupo, né, que é o fim? Não ia conseguir. Claro, não estou no meio. Com mas o tempo, né? No meio você vai identificando isso. Né? Isso é o próprio grupo é quem define as cores. Na Ou fundação, já existe uma... né? Na fundação dele é que se definiu, né? Na fundação, como essas cores nós herdamos da própria Associação Desportiva Hering lá, né? Então eles têm essas cores lá. Essas cores vieram da época, né, que foi fundado o grupo. Se usou as mesmas cores um pouco da companhia Hering, o azulzinho, mas o branco e o amarelo da Associação Desportiva Hering tem, se você observar lá, né, tem as mesmas cores, né? É herdado lá da fundação, da primeira reunião, da primeira, né, da primeira promessa, né, que é feita no grupo. Lá já foi definido, então. Lá foi definido essa cor. O que pode mudar é a bandeira, né, o logo da bandeira, né, que atualizar, é atualizada, outra caracterização que muda, né? Mas é importante é que pode mudar um brasão, né? O brasão pode ser mudado, né? Porque uma nova diretoria ou uma orientação diz assim, o brasão de vocês não... Até a questão de padrão pode existir, até a questão de padrões, né? Mas aí o nosso foi reestilizado, acho que lá nos anos 2000 foi reestilizado, né? E o lenço ali também traz o seu lado comemorativo, né? É uma maneira de marcar um aniversário de um grupo, por exemplo. Estamos partindo para 40 anos ano que vem, né? Em maio, de 14 de maio de 2023, completando 40 anos de existência, né? Com certeza teremos um lenço comemorativo. Sim. É uma das atividades. Exatamente. É um pensamento que nós temos, aliás, um dos projetos que nós temos para frente, né? É justamente montar esse projeto dos 40 anos, que também não é fácil, né? A organização já começa desde Nós vamos ter que ter alguns patrocínios, vamos correr atrás de patrocínio, vamos correr atrás de investimento, né? Ou dos eventos que nós vamos fazer. Em 2023 já está aí. Né? Exatamente. Nós estamos indo quase para outubro e logo. Exato. Tem coisas, como se diz assim, como diz o Maico, às vezes dá um arrepio, né? A gente tem que enfrentar. A coisa vem e a gente tem que dar conta daquela demanda, né? A demanda existe e nós temos que correr atrás para dar o recurso certo, na hora certa. Esse é o papel do adulto no movimento escoteiro. Porque o objetivo são as crianças. Eles têm que ter uma atividade variada, divertida, né? Para chegar a esse ponto, nós adultos temos que estar atuando na frente, né? Abrindo o caminho para que eles se sintam bem e com segurança. Esse é o nosso papel. O papel da diretoria, do adulto, do chefe, né? Do chefe também é bastante importante, né? Para conseguir aquelas atividades que eles precisam e gostam, né? Já que falamos de recursos, né? Precisamos de recursos, de que forma as pessoas que vão nos ouvir, vão nos ver, de que forma elas podem contribuir com o grupo escoteiro? Bem, um grupo escoteiro ele não tem fundos normalmente para nossos eventos, para nossas
atividades. Então a gente busca recursos de todos os lugares, desde vender um pastel, uma pastelada, ao fazer uma noite de hambúrguer ou um churrasco, qualquer coisa desse sentido nós fazemos, né, para conseguir o nosso recurso. Mas um grande sonho, não só exatamente para o Grupo Escoteiro Curtieri, mas nós precisamos e nunca tivemos, tá, uma empresa que nos apoiasse, que estivesse junto com a gente, tá? Não precisa ser só uma empresa, pode ser várias empresas, várias pessoas que estão querendo apoiar a gente, buscando os recursos para manter nossas atividades em dia, para poder dar uma atividade atrativa para nossas crianças, trazer materiais para a gente. A gente disponibilizaria locais para botar placas para esses patrocinadores ou apoiadores para a gente, né, Celito? Sempre foi aberto isso ao grupo, tá? E a gente precisa muito disso aí. Então, um grande desafio nosso é justamente conquistar parceiros que possam nos ajudar em recursos financeiros ou materiais e assim por diante. Somos muito carentes nisso aí, né? Apesar que temos, assim, muitas oportunidades, mas, assim, de fazer os eventos, com o apoio de todos os pais, principalmente, né, e toda a chefia, porque eles pegam junto quando precisa realmente, né? Mas é difícil, a captação é muito difícil. Hoje, o Celito e eu fizemos parte também em uma outra organização, né? Tentando aprender como fazer captações de recursos, assim, também, né? Os recursos públicos que tem são o FIA, né? Nós estamos se preparando, né? Se adaptando para ver se a gente consegue fazer uso do recurso do FIA, que é justamente para atividade de criança e adolescente, né? Mas também temos a nossa rede social, temos o Instagram, temos a internet para vincular anúncios, né? Impulsionar alguma coisa se for necessário, né? Estamos trabalhando nós temos uma área de marketing já que pensa, né, em auxiliar nessa parte, né? E estamos sempre esperando digamos assim, alguém que possa nos ajudar. E a gente, como você falou, mostraria a sua empresa na internet, no anúncio, nesse sentido, né? É verdade. Bem carente mesmo, tá? Precisamos mesmo. Sempre o parceiro do lado seria muito bom, né? A empresa que deseja mostrar o seu nome, procure a gente. Hoje, dá um toque, a gente vai até vocês, que é mais fácil ainda, né? A nossa manutenção hoje é feita com uma contribuição, uma contribuiçãozinha que as famílias nos dão mensalmente. Mas essa contribuição ela dá para manter água, luz, telefone, internet. São coisas assim, material do escritório, alguma coisa, café, uma coisinha assim, mas não resolve uma atividade, por exemplo, um acampamento grande, né? Nós temos dentro da empresa, da instituição ali, algumas formas de autofinanciamento. Se tu faz um evento, né? Por exemplo, uma pastelada, e se o jovem ajudar a vender ele próprio, né? Porque uma das leis do movimento escoteiro também é ser econômico, eles aprenderem a trabalhar com aquilo que a gente sabe que mais tarde eles vão precisar muito, que é a economia, né? Então eles também têm as suas caixinhas, né? E usa isso depois para nós autofinanciar um acampamento grande. Mas não é só isso, tem um transporte, tem um ônibus para financiar uma viagem, né? Isso sai caro, né? Então tudo isso a gente gostaria de ajuda da comunidade. É o que nós... Empresas e pessoas físicas também, empresas né? e pessoas físicas. Sempre bem-vindos. Claro que a empresa ela pode ter essa contrapartida que é a exposição da marca dela, né? Vinculada como parceira do grupo, né? É verdade. Bacana. Outro tipo de doação, fora a parte financeira, recebem também? Alimento? Fizemos campanhas, nós mesmos fizemos campanhas, né, para ajudar o próximo. Campanhas comunitárias. Né? Campanhas comunitárias. A última campanha comunitária, ela arrecadou para uma entidade
ou 147, eu não lembro mais. Litros de leite, né? 147 litros de leite, eu acho que era alguma coisa assim, de uma sessão. De outra sessão também, uma quantidade bem parecida, para um asilo, né, foi beneficiado. Então para a comunidade, a gente trabalha bastante também. Entende? A gente quer fazer essa boa ação para as comunidades. Mas isso são ações internas ou vocês abrem ela para terceiros também ajudarem? Na realidade, é uma ação interna que a gente envolve a comunidade para Ok. que a gente consiga chegar ao êxito dela, tá? Então, essa última ação, as crianças saíram a campo, foram à rua, e foram pedir porta a porta um litrinho de leite para ajudar a comunidade, para ajudar aquela entidade, né? Então, isso é muito gratificante também, tá? E falar em gratificação... E elas vão paramentadas. Com Sim. Sim. É assim, ver a satisfação das crianças recebendo essa doação e depois fazer a entrega física desse é muito No gratificante. asilo, né? Às vezes numa casa de repouso. É muito gratificante. Nós Então, se associamos. somos voluntários, mas nós temos esse pagamento, que Certo. é ver esse sorriso no rosto das crianças. Já tivemos assim campanhas com o Lacre Solidário, já tivemos campanhas tipo latinhas, né? Latinhas. Outras campanhas nesse sentido. Sim, a própria geloteca que nós montamos lá, que temos que dar uma melhorada ainda para deixar mais bonita ainda. É uma geladeira com uma biblioteca com bastante livros. Okay. Agora nós vamos dar uma repaginada nela, de novo, uma outra ação que a gente pode fazer, né? E assim por diante. Bacana. Bom, depois a gente vai deixar também na descrição do vídeo as redes sociais, né? Podemos colocar lá também a conta, né? Quem for fazer a leitura depois também pode identificar de que forma pode contribuir, né? O Pix ou a conta, enfim, como vocês acharem melhor aí também, né? Você sabe quanto tempo a gente está conversando, não? Não faço ideia. 1h12. Nossa, passou tão rápido. Nossa. E ele só virou a primeira página ainda. Não, mas isso aí não é para ler, não. É só para Um roteirinho aí. roteirinho. Tá, legal. Passou rápido. Quando a gente tem assim tanto prazer em falar do nosso movimento, do nosso grupo, né? Realmente é muito gratificante e a hora passa e a gente fica falando. Podemos falar por mais horas aqui, horas e horas, porque nós que estamos lá vivenciando todos o que acontece lá dentro, as experiências novas, os chefes que estão à frente de todas as atividades, aquele chefe que a gente sabe que conta sempre com eles, é aquele chefe do Curtiering. É um chefe querido, chefe que está junto com a gente, que se dedica junto com eles. Em especial, posso dizer, todos, de coração. Olha, realmente é um espetáculo ver todos eles assim, em sua dedicação total, pelo grupo, pelas nossas crianças, pelos adolescentes que estão lá, né, chefe? É muito bonito. O agradecimento realmente para quem trabalha com as crianças. Eu admiro muito quem trabalha com as crianças, porque para nós estamos no staff, digamos assim, é mais fácil, mas o trabalho com as crianças é um trabalho responsável e tem que ser muito bem compreendido, porque é ali que você molda o cidadão. Você aplica o método e você está inicializando um cidadão, digamos assim, que vai estar pronto para a vida, né? Um cidadão com todas as capacidades, plena consciência, né? E que sabe o que está fazendo. E o agradecimento é justamente para a chefia que está sempre disponível ali, né? E faz de tudo para não baixar a peteca, né? Porque o mais difícil é manter o nosso ânimo, né? Sempre em alta, né? Como sempre tivemos. E assim a gente adora tanto. O perfil dos alunos lá, dos escoteiros, né? São todos provenientes ou tem um perfil assim, a maioria é escola pública? Tem uma distinção quanto a isso? Não, para nós não muda muito assim, não.
Pode até ser que sejam bastante de escola privada, né? Já tivemos bastante da escola privada da Redondeza ali, mas tem muito da escola pública hoje já. Temos todos os colégios assim da Redondeza e também, como eu falei antes, com os recursos do FIA vai possibilitar que a gente também abra oportunidade para as pessoas mais necessitadas, né? Você pode ir num CREA, num CRAS ou numa outra instituição que trabalha com crianças, que faz contraturno, né? E cria pessoas necessitadas com apadrinhamento. Se vier recurso, digamos assim, do setor público, da criança e do adolescente, a gente poderá estar trazendo para dentro do nosso grupo pessoas que não têm a possibilidade de pagamento ou que precisam de outros tipos de orientação, né? Sei lá, da velha grande, da velha pequena, né? A gente sabe que ali também precisava ter mais grupo escoteiro. O nosso grupo atende muito a velha central, mas também temos gente dentro da velha grande, da velha pequena, só que torna-se meio distante, né? Então a gente entende, como olhando a nível de grupo escoteiro, que quanto mais grupo escoteiro tem numa cidade, melhor, mais abrangência vai ter. Lá na ponta do bairro, lá no bairro mais populoso, né? Felizmente hoje Blumenau tem bastante grupo escoteiro. A gente fica contente em saber que tem bastante grupo escoteiro lá na Fortaleza, na Itopava Central, né? No Garcia, no centro, lá no outro bairro, lá na Água Verde, né? Então tá bastante, mas quanto mais grupo escoteiro abrir numa cidade, melhor. Mas se a gente pensa assim, uma cidade com quase 400 mil habitantes, né? Ainda são poucos grupos, São poucos. A gente sabe, tem outros países, né? Claro que não dá para comparar com a Inglaterra e Estados Unidos, né? Ou países lá do Oriente, que a gente sabe que tem muito grupo escoteiro, mas o objetivo aqui no Brasil é um crescimento, é retornar ao crescimento. O que nos quebrou foi justamente essa pandemia, né? A pandemia nos quebrou pela metade, digamos assim, né? Exatamente. Tinha um X e cortou pela metade. Agora fecharam muitos grupos. Sim, fecharam. E agora nós estamos de volta, pronto para crescimento. E lembrando sempre que o escotismo é para todos. Não tem distinção de credo, raça, cor, qualquer coisa assim. Todos são muito bem-vindos no escotismo, no Courtiering, né? A gente quer realmente receber todos de braços abertos. Trazer ele para a família Courtiering, qualquer membro. É um prazer quando chega alguém, um pai novo lá na porta. Eu vim trazer meu filho aqui para conhecer como é que funciona. São as primeiras palavras que eles falam. Então é um grande prazer cada vez que vem alguém visitar a gente, que traga o seu filho. E podemos dizer que 99,999% ele fica lá e participa das atividades junto com a gente. Tá? É um prazer enorme. Tá? E cada vez mais, né, conforme está hoje assim, a nossa atividade com celular, com muita opção de ficar aqui colado no celular, o pai e a mãe começam a abrir o olho, né? Poxa, o que eu posso fazer com o meu filho para ele ser mais interativo, né? Para ele ser mais participativo, para não ficar tão focado ali. Falar é fácil, botar no grupo escoteiro. Só que, claro, a gente também diz assim, é tudo voluntário, ou seja, se a criança tem interesse, ela fica. Mas para ela ter interesse também, por isso é nosso papel de dar atividade variada e divertida, né? Agora, óbvio que nem todos, assim, talvez vão aderir, porque a gente sabe que tem criança que não quer se sujar, né? Mas quem cai lá no barro gosta, fica esperando. Eles perguntam, chefe, nesse sábado vai ter atividade com água? Chefe, nesse sábado vai ter atividade com água? Não, que pena. Sempre assim. Sempre assim, porque eles querem se divertir também, né? É se divertindo que se aprende. E você, tendo a criança mais alegre, você consegue dar mais ensinamento para ela, né? Aprender a fazer a coisa na prática, fazer uma amarração, uma construção, né? Alguma coisa nesse sentido, né? A gente jogava bola descalço
no cascalho. Então, assim, sobrevivemos a essa fase. Isso não tudo, tem né? mais, esses campinhos não tem mais por aí, né? Os campinhos, Meio difícil Esses não achar esses tem mais, tá campinhos, né? difícil. Mas sobrevivemos. É uma coisa que... E a gente vê lá no nosso grupo. Depois da atividade, às vezes num recreio, assim, num intervalo, né? Uma coisa assim, ou no fim da atividade, tem uma bola para eles, começam a chutar para tudo quanto é lado. Mas se divertem. No dia a dia não tem isso. No dia a dia não tem. Estou num apartamento, moro num apartamento, um loteamento muito fechado, assim, que as áreas livres, né, que a gente tem na cidade são poucas. As praças, né? Ali no Bairro da Velha realmente é bastante carente. Fora o mesmo, Ramiro aqui embaixo. Que mas mesmo muito os espaços centro. que tem, eles ainda são... Tem lá as suas restrições também. Não dá para fazer de qualquer jeito. Também, né? Então, É porque a gente sabe que tem espaços na área pública, mas assim, o problema é tomar posse daquilo. Não tomar posse, mas manter aquilo. Hoje, felizmente, até a gente viu lá algumas áreas para educação física, né? Que tem na Velha, que apareceram ali. Mas assim, a área realmente para um vôlei, para um basquete, tem que ter também o cuidado, né, da vizinhança, né? Tem que ter a concordância da vizinhança, que às vezes nem todos também aceitam, né? Mas a gente trabalha, por isso o grupo solteiro é uma saída. Lá no grupo solteiro você vai, se diverte, vai e ainda fazer, aprende alguma coisa. E ainda aprende alguma coisa. Ainda aprende bastante e fica preparado para a vida, né? Porque especialmente se você seguir a carreira ali, né? Você vai fazer amizades, né? Vai conhecer novas pessoas, vai viajar, que todo mundo gosta de viajar, né? Viajar quem não gosta. E especialmente quanto mais você vai adquirindo na experiência, quanto mais viagens tu faz, né? E faz intercâmbio, logo você vai aprender uma língua. No próprio grupo solteiro nós temos das atividades línguas. Quanto mais língua a criança já desenvolver ou melhorar, estiver cursando, ele também vai adquirindo uma especialidade e ele, né, futuramente ele vai viajar para outro país, já sabe a língua, né? Já está treinado. Que legal. Tem infinitas possibilidades ali. E nós trabalhamos vários setores. Nós trabalhamos o método escoteiro, ele trabalha vários aspectos da vida da pessoa. Físico, espiritual, intelectual, como que é? Espiritual, né? Espiritual. E aí, por diante, são vários aspectos. Senso comunitário também, né? Comunidade. A comunidade, a natureza. Natureza também é muito importante, porque as crianças têm que saber onde é que estão pisando, né? Como é que se preserva. Muitas coisas nesse sentido. Que legal. O envolvimento comunitário é o ápice, né? Porque o jovem, quando sai lá com 21 anos, ele está pronto para servir. Ele tem que estar ciente, né, de que ele é um cidadão do mundo, mas também ele tem que ter o papel de servir ao outro, né? Porque ele já aprendeu toda essa carga que teve no escoteiro, né? Tá pronto para servir. Por isso que muitas das pessoas que se formam no grupo escoteiro mais tarde vão fazer parte, né, de clubes de serviço. O que são clubes de serviço? São justamente pessoas, né, entidades que se prestam a servir a comunidade de uma forma ou de outra, né? Lions, Leões, Rotary, né? E os clubes de serviço são muito importantes também, né? Da mesma forma que um escoteiro. O escoteiro, ele já prepara o cidadão, né, para a porta de entrada. Que legal. Uau! Que joia! Olha, muito feliz aí com o nosso bate-papo. E então, indo assim para o nosso final aqui, uma palavra final que vocês queiram deixar para quem está nos acompanhando. Bom, eu vou só reiterar ali que nosso grupo solteiro, ele está na internet. Se vocês procurarem no Google, dá um Google. Hoje é mais fácil, o pessoal fala, dá um Google aí que tu já acha. Então, procura lá, Grupo Escoteiro Kurt Ehring. Você vai saber o endereço, vai pegar o site, vai pegar o Instagram,
toda a nossa rede social, e você vai ter acesso lá ao que nós fazemos, né? Onde é que nós nos localizamos, e esperamos vocês, né, para fazer uma visita. O jovem pode ir lá, faz uma experiência, a criança, né, de 6 a 21 anos, o jovem também, vai lá dar uma conhecida no nosso grupo e participa voluntariamente ali, 2, 3 finais de semana, final de semana. A nossa atividade é sábado à tarde, das 2h30 às 17h30, e pode se interagir lá com o nosso jovem, com os chefes, conversa com a gente, e se gostar da coisa que nós mostramos lá, você fica, né? Nossa orientação para os pais é sempre essa, né? Traz a criança, mostra o que nós fazemos. Se a criança gostar da atividade, ela fica. Eu quero ficar, eu quero brincar, quero aprender. É isso que nós propomos, né, para a sociedade aqui de Blumenau, especialmente para o bairro da Velha. Nós orientamos também que procurem ao bairro, onde tem o grupo escoteiro no bairro. Porque às vezes não compensa girar toda a cidade para ir lá no outro lado. Claro que tem gente que tem grupos do coração, né? Não negamos isso, mas especialmente procurem os mais perto, que fica mais fácil de locomover, porque as crianças, depois de certa idade, elas vão de bicicleta, para não se deslocar muito, ou de ônibus, né? Ou os pais também levam. Mas assim esperamos vocês. É isso mesmo. Celito, faço suas palavras, né? O Grupo Kurt Ehring sempre aberto para receber todos. Qualquer visita é muito bem-vinda, tá? E venham fazer parte dessa grande família. Tá? Legal. Michael, muito obrigado. Celito, muito obrigado. Quem participa da nossa bancada sempre leva uma pequena lembrancinha. Opa! Que maravilha, obrigado. Nós que agradecemos, então. Nossa. Um mousepad Dávida e gratidão, isso é importante, esse ponto, né? Um mousepadzinho para sempre lembrar da participação aqui também no podcast. E, enfim, antes de encerrar, eu ainda vou deixar também a nossa dica de leitura. Todo final de episódio eu deixo uma recomendação que é importante para qualquer organização, né? Muitas são focadas para a empresa, mas a gente adapta isso também para as organizações. E esse livro, ele fala de governança corporativa e compliance, que é algo extremamente importante para qualquer tipo de organização, né? Tendências em governança corporativa e compliance. Ele foi organizado aqui por Eduardo Saad Diniz, Pedro Adac e Juliana Domingues, os organizadores. É uma coletânea de artigos, mas extremamente importante a leitura, entender o que isso significa. Vocês falaram muito da questão de transparência, isso nada mais é do que governança que vocês aplicam, e é muito bom. E quem vai lá visitar a página de vocês vai ver que isso existe. Isso é fundamental, assim. Ainda mais para quem precisa buscar recursos, mostrar a sua governança, tudo aquilo que faz é extremamente importante, né? Mais uma vez, muito obrigado. E para você, até o nosso próximo episódio. Valeu!